as forças policiais no Rio de Janeiro fizeram uma mega operação, recuperaram aí praticamente 100 fuzis, mataram mais de 50 bandidos, traficantes e infelizmente tivemos 4 baixas pelo lado da polícia. Diversas opiniões aí a favor, contra, muita gente falando coisas sem conhecer a realidade do Rio de Janeiro. Eu sinceramente não consigo enxergar como alguém pode ter uma opinião onde essa opinião ela vá contra algo que é fundamental, né, para uma sociedade, que é contra o crime, né? Então, eu vi muita gente discordando dos meios, né, se foi um excesso, se não foi, se tinha uma forma melhor de alcançar um resultado, enfim, parecido com esse, utilizando inteligência e tudo mais. O governador Cláudio Castro obviamente não fez isso simplesmente porque ele tá de saco cheio do crime, porque ele adora o povo do Rio de Janeiro. Com certeza essa não foi a motivação dele, né? A gente sabe que nenhum político, independente de direita, de esquerda ou o que seja, né? Se você ainda acredita nisso, eu sinto muito, mas nenhum político de qualquer espectro que seja, ele vai ter uma intenção que seja realmente a favor do seu eleitorado, independente de quem ele seja, né? Antes da pessoa ser um político, ele é um ser humano que tem as suas relações pessoais, que tem os seus interesses particulares, e isso vale mais do que o dever dele como um agente público, como uma pessoa que está lá eleita para exercer algo a favor do povo. O que não pode acontecer é isso virar uma guerra política, né? Pessoas defendendo o lado A, o lado B, falando que é a favor ou contra determinado político, tem gente envolvendo Lula, gente envolvendo Bolsonaro, sabe? Coisas das quais não agrega absolutamente em nada para a nossa sociedade, né? E aí eu vou além da questão do Rio de Janeiro, né? Numa questão realmente nível Brasil. O Rio de Janeiro, óbvio, a gente já está largado aqui há muitos anos, né? Há décadas, na verdade. Eu não me recordo qual foi o último governador do Rio de Janeiro que não teve envolvimento com um escândalo de corrupção, sinceramente, né? Antes, durante ou depois do mandato, né? Então, isso já mostra, né, que o caos que a gente vive hoje, ele exigiu, né, e exige uma ação que seja uma ação realmente combativa, uma ação que muitas das vezes foge, extrapola o padrão que as pessoas esperam que aconteça. Uma pessoa talvez que nunca tenha vindo ao Rio de Janeiro, que nunca tenha visitado uma favela, que não sabe qual que é a realidade de uma comunidade, sabe? Eu vivo aqui no interior do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, e eu posso afirmar que até os locais mais remotos aqui, sabe, tô falando de cidades com 3.000 habitantes, 2.000 habitantes, cidades muito pequenas, bairros pequenos, estão tomados pela criminalidade. Pode não ser tráfico, mas é milícia, etc. Cada local tem o seu mandante, o seu narco-estado, e as regras nesse local funcionam de acordo com quem comanda. Isso aí, para qualquer pessoa do Rio de Janeiro, isso não é uma novidade, né? Isso não é uma coisa que, eu vou dizer que infelizmente, isso não é nem o tipo de coisa que assusta hoje em dia. O que é uma coisa absurda. Como que uma situação dessa não é algo pavorante para qualquer pessoa, né? E não é porque a gente cresce nessa realidade, a gente vive nessa realidade diariamente. Os nossos noticiários aqui, os locais, né, eles são extremamente ali fomentados com coisas absurdas, com crimes terríveis. A violência, ela realmente ela está num nível aqui no Rio de Janeiro, eu não conheço nenhum lugar, nunca conheci nenhum lugar que chegue próximo ao que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele é realmente um caos. O que a gente vive aqui, ele é um cenário de guerra, né? Literalmente um cenário de guerra, onde você vê adolescentes carregando armas que pesam mais do que eles mesmos, né? Então, assim, um nível absurdo, né, de criminalidade, sem contar a questão das drogas, o que é óbvio, né? Onde tem criminalidade vai ter droga, porque é a maior fonte de renda do crime organizado aqui no Rio de Janeiro. Eu vi a necessidade de realmente expor aqui minha opinião. Esse é o primeiro vídeo que eu faço. Não sou youtuber, não sou influencer, nada disso, não tenho rede social.
Mas vi a necessidade realmente de expor aqui uma opinião, né, a minha opinião sobre o tema, e frisar uma coisa que eu considero que seja importante para todos, que é a união do povo, gente. A gente não tem que entrar numa discussão aqui de ser a favor ou contra um ao outro. Os políticos, né, as pessoas, as lideranças aí, a elite do funcionalismo público, todos esses caras, eles não são um contra o outro. E se são apenas no discurso. Quando a coisa realmente interessa, quando o que eles têm por objetivo, que, como eu mencionei no início do vídeo, o interesse pessoal deles, quando esse interesse pessoal é colocado à prova, eles não pensam duas vezes em prejudicar o cidadão. Isso aí é um fato, gente. E aí não é questão do Rio de Janeiro, não. Isso é nível Brasil. Uma coisa é certa. Se o povo continuar nesse caminho, que é algo que tem se fomentado durante todos esses anos, principalmente depois de Lula e Bolsonaro, que entrou ali numa questão, realmente numa disputa entre o povo que tá certo contra o povo que tá errado. Então quem apoia um lado acha que o outro não presta. Teve amigos aí que acabaram amizades, familiares que pararam de se falar, diversas brigas aí, coisas que gente, pelo amor de Deus, não é possível que hoje, com a possibilidade que a gente tem de buscar informação, de buscar o conhecimento, de ver o contraditório, que isso é importante. As pessoas esquecem que o contraditório, ele é importante, gente. Como que você vai reforçar o seu pensamento, a sua ideologia? Como você vai se sentir cada vez mais convencido de que você está correto daquilo que você acredita, do que você pensa, se você não se dá a possibilidade de ouvir o oposto? É muito fácil você se encher de conteúdo, de pessoas ao seu redor e tudo mais, que pensem como você, que tudo que eles vão falar vai ser a coisa mais linda, mais maravilhosa, que você vai concordar. E realmente é muito difícil você ouvir aquela pessoa que pensa diferente, que acredita, às vezes, no que é totalmente oposto ao que você pensa. E muitas das vezes é nesse tipo de abertura que você dá para entender um pensamento diferente, justamente é nesse momento que você evolui e cresce como indivíduo. A gente vive numa sociedade. Muitas das coisas, algumas tem, mas muitas das coisas, a maioria, não existe certo e errado. O fim, né, o objetivo, tanto para A quanto para B, querem a mesma coisa. Todo mundo quer que a criminalidade diminua. Por mais que tenha pessoas que falam assim, não, que a esquerda defende bandido e tudo mais, né? E em alguns casos até extremos acabam defendendo sim. Mas no fundo daquele argumento, se você se permitir, né? Se você se permitir entender o que o outro está dizendo, que muitas vezes vai além das palavras, porque as pessoas têm capacidade de expressão limitada, você consegue entender que o que ele está querendo dizer tem fundamento. Então, assim, de fato, existem pessoas que tomam decisões erradas, moralmente falando, porque a moral daquelas pessoas foi construída de uma forma diferente. E isso não quer dizer que o que ele está fazendo vira certo, porque ele acredita que o que ele está fazendo é errado. Não é isso. Mas existe uma coisa muito maior por trás. Aí já é uma questão sociológica, cultural. E eu acho que a gente não está no estágio de evolução para discutir isso. Eu acho que para a gente discutir isso, a gente tem que ter o mínimo, gente, o mínimo. E a gente está longe. Está longe de ter o básico. Aqui nada funciona, gente, nada. Você vê aqui as viaturas da polícia num estado que, se você andar assim com o seu carro, você é parado na primeira blitz e perde o automóvel. Já cansei de ver aqui mesmo, no bairro que eu moro, viaturas aí sem a porta da mala, sem o vidro do para-brisa, todo amassado, todo batido, sabe? Umas coisas assim que, a gente aqui até entende, se tornou até normal, tanto que você vê a viatura passando, as pessoas na rua nem comenta sobre, que é uma coisa que seria a motivo de piada, etc. Ele fala, caraca, olha lá o estado da polícia. As pessoas nem comentam porque virou o normal. Então, gente, isso é uma coisa básica. Você vai num hospital, numa campanha de vacinação, não tem a vacina. Tá rolando a campanha de vacinação, você vai no posto de saúde, não tem a vacina da campanha. Você tem um filho, bota numa escola pública,
O seu filho, uma vez por semana, ele não vai ter aula, porque tem um tal de que a escola vai ter que fazer relatório de não sei o quê. Nunca entendi o que é isso, que relatório é esse que essas escolas têm que fazer, que uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, os alunos não têm aula. Fora os dias que saem mais cedo, que pega mais tarde, e isso acaba com a logística familiar, muitas vezes de mãe solteira e tal, que trabalha, tem que sair mais cedo, ou ver alguém para buscar a criança na escola, ou a criança tem que ficar na escola horas esperando sem ter aula, enfim, um caos, um caos. O saneamento básico aqui é bizarro. O tanto de ruas aqui que não estão nem asfaltadas e nem nada, sabe? Então, gente, vamos parar de discussãozinha de Twitter, de compartilhamento de vídeo em WhatsApp, falando de fulano, de Beltrano, de Lula, de Bolsonaro. Esquece isso, gente. Vamos exigir o básico que a gente precisa para ter um mínimo de dignidade. Ter uma vida aonde, aí sim, tendo esse básico, aí sim essa discussão do que é certo, do que é errado, do que é moral e etc. Aí sim essa discussão se torna uma coisa um pouco palpável. Porque hoje, gente, sinceramente, isso é uma perda de tempo. Isso é algo simplesmente político. É algo que é uma arma que todos eles usam contra nós, porque isso toca do que a gente acredita, do que a gente quer por sociedade, né? Então quando tem um cara, um político e tudo mais, que ele tem argumentos ali que vão de acordo com aquilo que a gente acredita, que ele fala bonito, tem aquele discurso bom pra caramba pra compartilhar nos grupos do WhatsApp, pra impulsionar em rede social. É muito fácil concordar com isso, mas, gente, olha ao seu redor, que eu tenho certeza absoluta, principalmente se você é do Rio de Janeiro, o nível de necessidade que a sua região necessita. E a gente não tem nada. A gente não tem absolutamente nada. E eles têm tudo. É aumento salarial bizarro. É fundão eleitoral aprovado aí por unanimidade. Nessas horas, não existe direita, não existe esquerda, não existe nada. Enquanto o povo não enxergar que a classe política é um inimigo do povo declarado, eles são declaradamente nossos inimigos. Enquanto nós não identificarmos isso e continuarmos perdendo nosso tempo com discussão de bar, de Lula, de Bolsonaro, Porra! A gente não vai sair do lugar. Pelo contrário, a gente não tá nem estagnado, que se a gente tivesse estagnado tava bom. Mas a gente tá indo pro buraco, pô. Qual foi a última vez que você foi no supermercado que você teve orgulho de viver no Brasil? Tem que começar a perceber que o discurso ele é muito fácil. Qualquer um consegue ter um discurso lindo. Agora, agir em prol da sociedade, agir a favor de favorecer realmente essas pessoas vivem aí numa comunidade, numa favela, porque não tem condição de viver num lugar melhor. Paga um aluguel mais barato, vive perto do trabalho, um local que, se fosse pagar um aluguel num apartamento, nunca conseguiria. Então essas pessoas, elas estão, a grande maioria delas, estão ali por necessidade. Lembrando que o crime utiliza os moradores como escudo. Isso aí é um fato. Qualquer pessoa que tem um convívio numa comunidade, numa favela, que já viveu... Eu já vivi numa favela, eu morei no Morro da Providência. E lá eu via traficante andando de moto passando do lado da polícia. E aqui, ó, não tinha combate, não tinha nada. Por quê? Porque não tem a menor condição de ter um tipo de combate ali. Os policiais estão rendidos. Os policiais também estão numa situação horrível. Eles não podem trabalhar. Eles não podem exercer o dever deles de polícia, porque qualquer eventualidade que aconteça, ele perde o direito dele de trabalhar, vai preso, etc. E esses caras também têm família. Você acha que eles não vão pensar na família deles? Se eles forem presos, se eles forem exonerados? Então é isso, gente. Todos os lados da polícia, do político e tudo mais, do povo, do bandido, todo mundo tem uma motivação. Pensem nisso, motivação. Tudo que as pessoas fazem, elas fazem motivadas por algo, por alguma coisa. Essa motivação é o principal, gente. Foquem nisso. Por que eles fazem o que fazem? E o que está sendo feito, de fato? O que está sendo realizado? Quase 600 deputados. Para quê? Fala, pra quê? Você acha que esses quase 600 deputados aí, eles servem pra quê, pô? Além de comer dinheiro público. Quantos deputados estaduais existem? Quantos vereadores existem? Quantos prefeitos? Quantos governadores? O governador é um pro estado, né? É ser fácil de fazer a conta. Agora e o resto? Aí você pega, pô. Caraca, é político pra caramba, né? Como é que a gente tá nessa merda aqui? Um país de mais de 200 milhões de habitantes. Fala pra mim. Faz sentido? Faz sentido pra você?
Uma classe política desse tamanho aí que não tem, porra, uma capacidade de trabalhar pra dar o mínimo pro povo. Um mínimo de dignidade de nada. Você tá satisfeito, pô? Tá? Se você compartilha aí dessa opinião, achou válido de alguma forma, sei lá como é que faz aí o like, o inscrever e tal. Compartilha aí pra uma pessoa que precisa acordar pra realidade. Essa pessoa aí que ainda tem esperança em político. Essa pessoa que acha que existe alguém que tá olhando pelo povo, etc. Se tem alguma pessoa, você conhece alguém que é iludido nesse ponto ainda, compartilha esse vídeo. E vamos pra cima. E, gente, no ano de eleição, o melhor voto que você pode dar é não votar em ninguém, pô. Não sair de casa. Não perder seu tempo. Então é isso. Boa noite pra vocês. E se acontecer alguma coisa caótica aí, alguma coisa braba, eu volto e faço o vídeo. Valeu, tamo junto. Uma boa noite a todos, bom descanso. Fiquem na paz, fiquem com Deus, pra quem acredita. E é isso, e vambora.